Vamos falar hoje sobre o nascimento de Jesus. Eu não tenho aqui como determinar com exatidão o dia dele, mas posso mostrar biblicamente quando foi o mês que ele nasceu. O nosso calendário é um calendário diferente do calendário judaico, porque o nosso calendário é solar, um calendário romano. E o calendário judaico é um calendário lunar. Mas são 12 meses, tá? Como o nosso. A diferença é que, por exemplo, o mês de Abib, que é o primeiro mês do calendário judaico, corresponde a março e abril do nosso mês. Eles sempre pegam a primeira quinzena de um e o final do outro. Depois o final do outro e a primeira quinzena do outro. E assim vai sucessivamente. Tá? Uma outra coisa importante que você tem que ter em mente é que o rei Davi, ele determina ali que iria fazer 24 turnos de adoração. Tá? Desses 24 turnos de adoração, que seriam dos filhos de Levi, para estarem adorando, ministrando na casa do Senhor durante um ano inteiro, tá? Ele separa em 24 turmas, 24 ministérios, e o oitavo ministério corresponde a Abias, certo? Abias, ele pega o mês de Tamuz, tá? Que seria o quarto mês. Ou seja, ele é o oitavo ministério, né? Ele pegou o mês de Tamuz, isso está lá em 1 Crônicas, no capítulo 24, versículo 10. Tá? Ele pega o mês de Tamuz, tá? Que é um mês do calendário judaico, que corresponde ao nosso calendário, que é junho e julho. Certo? Junho e julho, mês de Tamuz, quarto mês do calendário judaico, era o oitavo turno, que era o turno de Abias. Lá em Lucas, no capítulo 1, diz assim, no versículo 5: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Então esse sacerdote Zacarias, ele trabalhava no turno de Abias, que era o oitavo turno, que era no mês de Tamuz, tá? Que era o quarto mês correspondente ao calendário judaico. No nosso calendário seria o mês de junho ou julho, tá? Sempre pegando uma quinzena de cada 2 meses. Corresponde a um mês do calendário judaico. Então, entre o mês de junho e julho, mais precisamente julho, porque ele era o oitavo, tá? Então, em julho, era o mês que Zacarias ia lá, o sacerdote Zacarias ia lá, e fazia o seu turno de 15 dias. Quando Zacarias volta, versículo 23, diz assim: E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou. Então, Zacarias sai do seu turno, do seu ministério, volta para casa, engravida Isabel. Isabel fica calada por 5 meses, tá? E no versículo 26 diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então você observa que em julho, Zacarias sai do seu turno, engravida Isabel. 6 meses depois, quem fica grávida é Maria. Então vamos contar. Julho, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Entre dezembro e janeiro, Maria engravida. Por que eu sei que é entre dezembro e janeiro? Porque dezembro e janeiro corresponde ao 10º mês do calendário judaico, Tevet. Tá? Então, entre dezembro e janeiro, porque foi no mês de Tamuz, no 4º mês, você soma aí mais 6 meses, chega ao 10º mês, que é o mês de Tamuz, que é o mês de Tevet, que é entre dezembro e janeiro. Entre dezembro e janeiro, Maria fica grávida, ou seja, 6 meses depois de Isabel. E aí fica fácil, você só conta 9 meses de gestação. Então vai dezembro e janeiro, né?
janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Certo? Setembro, no nosso calendário, que é o mês 9, cai no 7º mês do calendário judaico, que é o mês de Etanim, que é entre setembro e outubro. Por isso que bate setembro, outubro no nosso calendário, tá? E bate certo um mês inteiro ali do calendário judaico, que é o mês de Etanim, que é o 7º mês. Você sabe que o 7 na Bíblia significa perfeição. Então, eu acredito que Jesus, ele nasceu no mês de Etanim, que é o 7º mês, que é o mês que é o número da perfeição. Por que isso também? Porque no mês de Etanim se comemorava a festa mais importante de Israel, que era a festa dos tabernáculos, que em suma simboliza Deus habitando com os homens. Por isso que lá em João, no capítulo 1, no versículo 14, diz assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Esse habitou, ali no grego, é skeno, que significa tabernaculou. E Jesus, ele tabernaculou. É realmente aquilo que o profeta diz: Deus conosco. Ele é o Deus conosco, né? Jesus, ele habitando conosco. Então nada é tão bate, né, com essa que eu ia chamar de coincidência, mas isso não é uma coincidência, isso é tudo um plano profético. Bate tão perfeitamente com o nascimento dele ocorrendo no mês mais importante do ano, que é o mês de Tabernáculos, que é o número 7, que é o número da perfeição, tá? E que é justamente isso, a palavra habitou é tabernaculou. Por que João escreveu isso? Certo? E Jesus, ele morreu quando? Na Páscoa. E o Espírito Santo desceu em qual festa? Na festa de Pentecostes. Será isso tudo coincidência? Será que eles combinaram tudo isso? Ou será isso um plano e um calendário profético das festas? Então eu entendo que Jesus, ele veio cumprir, né, em parte, eu vou entrar mais na frente sobre isso, a festa dos tabernáculos, que é a habitação dele, Deus habitando com os homens, Jesus tabernaculando entre os homens, na festa dos tabernáculos, no mês de Etanim, que corresponde ao nosso calendário entre setembro e outubro. Se você for ler lá em João, no capítulo 9, Jesus está fazendo aquele discurso do Espírito Santo, rios de água viva. Ele fala no último grande dia da festa. O último dia, o grande dia da festa. Porque a festa dos tabernáculos se comemorava no 7º mês, tinham 7 dias de festa. E no 7º dia era o grande dia da festa. Jesus, ele fala, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E disse isto ele acerca do seu espírito. Então tem uma promessa aqui muito interessante acerca desses rios de água viva que fluirão. Agora, você acha que Jesus escolheu esse dia por acaso? No 7º mês, a 7ª festa, que dura 7 dias, e no 7º dia, isso foi por um acaso? Claro que não. Assim como não foi por um acaso que Jesus morreu na Páscoa. Assim como não foi por um acaso que o Espírito Santo desceu, né, na festa de Pentecostes. E você sabe que Pentecostes são as primícias do Espírito. Ainda tem muito mais para vir, tá? Que é a chuva serôdia. A chuva temporã caiu lá, mas ainda está para vir uma chuva que essa é a grande colheita, que é a chuva a chuva que é para poder fechar, né, a vinda de Jesus, que é a chuva serôdia, a chuva final. E aí ele fala esses rios de água viva justamente na festa dos tabernáculos, né? Agora, olha que interessante.
Aqui em Apocalipse, no capítulo 7, diz assim, Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Sabe o que significa palma nas mãos? Levíticos capítulo 23, versículo 40, fala que quando você ia para a festa dos tabernáculos, você tinha que ir com palmas de figueira na mão. Levíticos capítulo 23, versículo 40. Olha o que diz aqui. E ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas. Eu falei ramos de figueira, ainda tem ó. Ramos de palmas, ramos de árvores espessas, salgueiros de ribeiras. E vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus, por 7 dias, e celebrareis esta festa ao Senhor. Então, essa galera aqui, de Apocalipse capítulo 7, versículo 9, que é a grande multidão, estão comemorando a festa dos tabernáculos. E olha o que diz aqui, versículo 14. Versículo 13. E um dos anciões me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse, Senhor, tu o sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, irmãos, depois da grande tribulação, o que vai acontecer é o quê? É a festa dos tabernáculos. Esses que vão passar pela grande tribulação, eles vão estar com palmas nas mãos, trajando vestes brancas, comemorando a festa dos tabernáculos, que é o quê? Deus habitando agora novamente com os homens, que é o reino milenar, que é o 7º dia, olha isso. Você percebe? Então, o nascimento de Jesus, irmãos, é algo que me impressiona de tal forma a ponto de enxergar tudo isso que eu estou vendo. Mas quando se fala hoje do nascimento de Jesus, fala sobre todas essas coisas para você? Você já ouviu isso? O que será que nos aguarda nos próximos calendários judaicos? O que será que Deus reserva para nós nesse dia? De uma coisa eu tenho certeza, está para vir um grande avivamento. Tá? Agora, o nascimento de Jesus traz não somente a salvação para os homens, mas principalmente, profeticamente, o reino dele. O reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse dia está próximo, esse dia está chegando. O 7º dia já está às portas. Então o que nós devemos fazer é o seguinte, é atentarmos para as festas, porque você observa que tudo que acontece no desenrolar do Novo Testamento são cumprimentos do que estava anunciado lá nos profetas e nas festas. E nos preparar para a volta dele, porque ele está chegando. Por isso eu vou parafrasear as palavras de João Batista. Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Fique na paz.